eles, em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos permaneçam de pé, os irmãos vão voltar para o seu lugar. Abram sua Bíblia, irmãos, agora ao sermão desta manhã. O livro é um livro diferente, né? Os irmãos poucas vezes veem sermões nesse livro. Eu acredito que vamos até promover uma série de estudos nele. Vamos a Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Se o pessoal tiver a Nova Almeida atualizada, Lamentações 3. Vamos ler os versos 22 e 23. Tem a Nova Almeida atualizada aí? Lamentações 3, 22 e 23. Está lá. Está na tela. Lamentações 3, 22 e 23. Tema do sermão desta manhã: renovo a cada manhã. Renovo a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Vamos em uníssono, todos juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Só os homens, vamos os homens comigo, os homens bem bonito. Volta lá no 22, todos os homens juntos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Só as irmãs agora, só as irmãs? Não, no 23, as irmãs, no 23. Vamos às irmãs? Renovam-se cada manhã. Amém? Podem sentar-se. O renovo a cada manhã. Quem nunca acordou de manhã e se sentiu renovado? Depois de um dia de trabalho intenso, um bom banho, né, uma noite bem dormida, você acorda nas primeiras horas da manhã, aquele bocejo, né? Eu faço o meu espreguiçamento, né? O corpo está meio enferrujado na cama, você espreguiça e diz: que bom é acordar. É lembrar como diz o salmista: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. É coisa boa sentir-se renovado, preparado para um novo dia. Melhor ainda quando você está de férias, dorme à noite, de manhã vai para o chuveiro. Irmãos, é aquele sabonete cheiroso, é aquele perfume, né? Aquele shampoo gostoso. Quando você vai para o café da manhã, né? Ovos, suco de laranja, banana, bacon, né? E tudo que o irmão imaginar de bom. Aí você diz assim: ô glória, hoje o dia vai ser gostoso. Pega a sua sandália havaiana, não deforma, não tem cheiro, não solta tiros. Vai para a beira do mar. O pessoal do YouTube vai desligar patrocínio no sermão, né? Vai para a beira do mar caminhar. Daqui a 2 dias eu estou vivendo isso, irmãos. Aí eu vou lá para aquela areia maravilhosa e digo: bom é o Senhor em todos os seus caminhos. Né, Roseli? 25 anos de casada, hein? Coisa boa. Renovar as alianças. O renovo é tudo de bom. O renovo é aquele sentimento de que o cansaço passou e você continua forte para caminhar. Se você está desanimado e cansado, tudo que você precisa é de renovação. Renovar o seu espírito, renovar a sua alma, renovar os seus votos, renovar o seu propósito, reencontrar objetivos e continuar caminhando, como diz a igreja de Éfeso, com aquele primeiro amor, que quem sabe um dia você deixou lá atrás, né? Estou vendo aqui o José também, né? Cleusa, Bodas também, parabéns. Eu não estava aqui na hora da gratidão, eu me sinto na responsabilidade de me lembrando, né? Dos irmãos que estão celebrando aqui. O livro de Lamentações, ele não é um livro de boas notícias, é fato, não é. É provável que o autor do livro, para nós aqui o profeta Jeremias, é recebido a ele, acreditado a ele a autoria, é o grande poeta, o poeta e autor do texto. O livro de Lamentações de Jeremias não tinha esse nome, não tem esse nome originalmente. Os irmãos sabem que estes nomes que recebemos do Antigo Testamento são nomes que foram dados a partir da Septuaginta. Os nomes originais do livro, eles estão no Antigo Testamento, originalmente na primeira linha do termo hebraico do livro. Como por exemplo, Gênesis. Gênesis é um nome Gênesis é o nome grego do livro, é um nome para a Bíblia da Septuaginta. Como não está na Torá e como era chamado o livro de Gênesis na Torá? Bereshit. Vamos repetir?
Bereshit. É assim, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Quer dizer, em o princípio criou Elohim, Deus. Aí ficou, no princípio criou Deus. Então como chama o livro? Bereshit. É no princípio. Se nós fôssemos hoje chamar o livro originalmente na tradução, e esse fosse o título, você vai dizer assim: vamos abrir a Bíblia no livro no princípio. É aquele primeiro conjunto de palavras que está no livro. Se você fosse, por exemplo, chamar o livro de Êxodo, vamos ver se você aprendeu. Como é que é o nome do livro de Êxodo? Vai lá, Êxodo 1:1, dá uma olhada lá. Como é que era o nome do livro? São estes os nomes de. Como é que eu ia chamar aqui? Vamos abrir a Bíblia no livro Estes são os nomes de. É isso mesmo, o livro de Êxodo, né? E por que ficou Êxodo? Porque estudou-se o texto e dentro da tradução para a Septuaginta entendeu que o povo estava saindo, êxodo, migrando da terra da escravidão do Egito para a terra da promessa. Por isso o livro recebeu na Septuaginta o nome de Êxodo. Aí você vai ver Levítico, aquela primeira palavra que aparece é o nome do livro, e você diz, então Lamentações, antes da Septuaginta e da Vulgata, que batizam o nome com Lamentações, como é que chamava o nome do livro? Difícil, né? Difícil. Eca. Você vai dizer, que isso, pastor? Quem fala eca é quem come jiló, né? Você come jiló e fala eca. É assim, você não, né? Eu também, bota aquele azeite, queima na frigideira, deixa torrar. Aí já disse eca, outro diz amém. Está tudo bem, a gente tem paladar diferente. Mas qual é o nome do livro? Eca. É isso mesmo. Pode pegar o seu texto hebraico e você vai ver a expressão eca. O que é eca? Eca aparece várias vezes na Bíblia. Você fala que é estranho eca, porque eca parece uma coisa ruim, mas eca é oh. Quando você diz assim, ó quão bom e quão suave é. O que você falou? Eca, ó. Ó é espanto. Ó é uma espécie de surpresa. Então você viu alguma coisa diferente, como é que você faz? Oh. Aí no português, se você não gostou de alguma coisa, você fala eca. Tem tudo a ver. Essa condição de espanto aqui é porque quem escreveu não gosta do que está vivendo. Eca. Ele está espantado, ele está assustado, ele está amedrontado com o tamanho da disciplina de Deus. Por isso ele começa o livro dizendo, oh, eca. Difícil, muito difícil passar pelo que eu estou passando e mais, precisar entender, porque como servo de Deus e como profeta de Deus, eu e o povo de Deus, nós estamos passando por tudo isso. Então o livro é de Lamentação. No capítulo 1 e 2, você vai perceber, dá uma olhada por favor, volte a Lamentações. Quantos versículos tem o capítulo 1 de Lamentações? Quem é que sabe? Quantos versículos tem? 22. Exatamente o número de letras do alfabeto hebraico. Pode procurar, né? Você vai, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Quando você encontrar os 22 versículos do livro de Lamentações, exatamente 22, você vai perceber que para cada versículo do primeiro capítulo, ele usa uma letra do alfabeto hebraico. Se na sua Bíblia é como a minha, eu creio que seja, você vai encontrar logo no primeiro capítulo, algumas palavras que representam a letra do alfabeto. Lamentações 1:1. Qual é a primeira letra que tem aí? Tem a letra aí? Aleph. Você fica perguntando, isso é nome de gente? Não, isso é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Revav, Zayin, né? Não vou falar porque eu não estou dando aula aqui não. Mas você tem que citar o alfabeto todinho, né? É o ABC, Aleph, Bet, Gimel. Seria ABG, né? É diferente, então fica ABG. E ele vai mencionando cada letra para cada um dos versículos com a ideia e absoluta ideia de que ele está tentando mostrar que o acróstico aqui é a ideia de que o autor está expressando uma absoluta totalidade do que quer dizer. O que ele está dizendo? Aleph, Bet, Gimel. O que ele está dizendo? Eu vou iniciar um argumento aqui e vou fazer o argumento do início ao fim. O argumento todo, o argumento total, vou fazê-lo aonde? Do início ao fim. Por isso Jesus Cristo vai dizer assim, eu sou o alfa e o quê? Ele diz, eu sou o princípio e o fim.
Essa mesma tônica, esse mesmo pensamento que tem Jesus ao usar a ilustração do alfabeto grego. Jesus usou alfa e ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última. O nosso autor usa ao usar Aleph e usar a última letra do alfabeto hebraico para contar uma história como um todo. Agora, uma coisa diferente ele faz nesse capítulo. Dá uma olhada no capítulo 3. Você vai ver que no 1 tem 22. Perceba no capítulo 2, você vai perceber 22, não é por acaso. Ele está usando de novo o alfabeto para contar uma outra história, do início ao fim. Capítulo 1, 22 versículos. Capítulo 2, 22. Agora no capítulo 3, quantos versículos tem? Quanto? Aí você vai dizer, um para cada livro da Bíblia. Não. Três versículos para cada letra do alfabeto. Percebeu aí? Pode perceber. Capítulo 3, versículo 1. Qual é a letra? Aleph. Vai ser A. Depois você vai ver. B, no caso vai ser, Bet, né? Bet. Gimel. Você vai encontrar 3 vezes. A capacidade que o autor tem, extraordinária, de usar o alfabeto hebraico, repetir 3 versículos, a mesma letra, e começar o versículo com a letra. Vocês entenderam? Ele começa a expressão do versículo com a letra ou a palavra do alfabeto. Haja sabedoria, haja inteligência, haja capacidade. Só Deus pode conceder um dom assim. Amém, irmãos? E é com esse recurso, no capítulo 3, de a cada 3 versículos, por isso 22, 66, escrever 3 versículos com cada primeira expressão da letra do versículo que ele está usando, que ele vai nos dar um recado todo, um recado inteiro, sobre o quê? Sobre o objetivo do que ele quer dizer. Ele está dizendo que a destruição de Jerusalém pelos caldeus não é um capricho do destino. Que a destruição de Jerusalém pelos caldeus não é uma falta de cálculo ou de previsão divina de um Deus que de repente agora perdeu o controle e está cedendo o seu poder aos caldeus, à Babilônia, aos gregos ou a qualquer outro povo, como você hoje pode analisar, aos romanos. Como se Deus estivesse cedendo o seu poder à Rússia ou a qualquer outro país que nesse momento então invade e oprime uma nação. E naquele momento você diz, onde está o Senhor que não viu tudo isso? O profeta está se lamentando a dizer que não é assim. Que na verdade o resultado daquela situação é, Lamentações 3, o resultado de um pecado horrendo. E obviamente um pecado contra Deus, descarado contra Deus. E contra a aliança que Deus tinha com o seu povo e o seu povo com o seu Deus. O povo está em pecado, em rebelião contra Deus, está no exílio. E a correção deste povo no exílio é sim o motivo do Senhor estar corrigindo o seu povo. Como começa o texto? Começa no versículo 1 do capítulo 3. Vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Alguém aqui já viu a vara do furor de Deus? Alguém já viu? Deus bravo? Já viu? Eu não vi e não vivi, mas eu imagino o que isso significa. Quando você diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí diz assim, a tua vara e o teu cajado o quê? Deus governa com cajado e com vara. Imagina dirigir um rebanho, um pastor dirigir um rebanho só com cajado, que vai lá para buscar a ovelha caindo lá no abismo. Ele puxa lá aquele cajado com o arco, né? Pega pelo pescoço, traz e guia. E se ele não tem vara, você acha que um pastor precisa somente do cajado ou da vara? Dos dois. O que ele está dizendo é que naquele momento ele consegue ver o Senhor cuidando do seu rebanho, não agora com o cajado. E Deus não está buscando lá no exílio e trazendo de volta, porque ainda não é o momento. E naquele momento a vara da disciplina de Deus está sobre o seu povo. É a partir do verso 1 que você encontra então, veja, uma figura masculina, para lembrar que é um profeta, provavelmente, e é o profeta Jeremias, que está dizendo lá no seu interior, que ele está sofrendo, por naquele momento começar a entender o motivo da disciplina de Deus. Conquanto seja difícil dizer que seus problemas estivessem resolvidos, e não estavam, naquele momento não estavam, o salmista, na verdade o poeta, ele apresenta uma perspectiva de orar e pedir a Deus socorro e esperança naquele grande e grave momento de aflição.
Eu quero fazer 2 pontos com os irmãos sejam pacientes comigo. Hoje teve batismo, né? E por isso alongou um pouquinho, tem profissão de fé. Teve o batismo, o culto alonga. Então os irmãos me deem esses 15 minutos para refletir com os irmãos. Eu queria pensar somente 2 verdades. E depois a gente continua durante o ano com mais exposição desse livro. A primeira verdade que eu queria que nós pensássemos aqui, é que no meio desse sofrimento de quem está compreendendo o tamanho da sua dor, o profeta, e alguns chamam de o poeta, sabe o que significa ser consumido. Ser consumido e agonizar em sofrimento. O primeiro ponto dessa mensagem nos dirá o que significa ser consumido e quão pesaroso e difícil é a agonia do sofrimento. Lamentações 3:22, volte ao texto. As misericórdias do Senhor são a causa de quê? Então eu vou falar até aqui, vocês vão falar bem forte de não sermos consumidos. Eu vou falar e vocês continuam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas isso é uma realidade. Não sermos consumidos é ou não é uma realidade? É uma realidade. Quem nunca? Quem nunca? Botou a cabeça no travesseiro, sentou no sofá, olhou para a parede, aquele olhar vazio, não é? Não é assim que a gente fica? Aquele olhar vazio. Descobriu que a mãe envelheceu e não sabe o que vai fazer, que o pai está doente, não sabe o que vai fazer, recebeu um diagnóstico terrível, acabou de receber o diagnóstico, sentou, aquele olhar perdido e disse: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Quando você pensa em consumir, consumir é real. Há problemas que consomem, irmãos. É muito mais do que suor e lágrimas. Você perde peso. Você perde noites de sono, a alma dói, o corpo grita. É como está no Salmo, os ossos estão como se tivessem osteoporose, eles estão doendo. O salmista vai dizer: os meus rins estão doendo. O salmista diz isso: pequei contra ti, somente contra ti. E por isso ele dizia: minha alma dói, meus ossos dói. O próprio profeta Abacuque vai dizer assim, não é? Ainda que não haja no produto do campo a oliveira, ainda que nos currais não haja gado, ele diz: todavia eu me alegrarei o quê? No Senhor. Mas quando ele viu o anúncio de que a Babilônia vinha, ele dizia, Apocalipse 2, minha alma grita. Apocalipse 3, minha alma clama, porque eu sei o que significa ser o quê? Consumido. Não devemos viver no mundo como se problemas não existissem. E não devemos viver no mundo como se problemas não nos consumissem. Devemos sentir a dor, devemos refletir, devemos pensar, mas não devemos deixar que a autocomiseração tome lugar. Você não deve permitir que a autocomiseração seja então o seu culto ou o seu lugar de veneração. Não. Não sinta pena de você. Não sinta pena dos seus problemas. Não. Procure neste momento entender o motivo pelo qual está doendo. O motivo pelo qual você diz e está sendo consumido. E consulte a Deus, que se levantará e responderá o motivo pelo qual você passa por isso. E dirá a você, em anúncio de vitória, que o dia do seu amanhecer chegará. Porque se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu preciso, como crente, me lembrar e aprender a viver em dias em que eu sei que é doído, que eu sei que é difícil. Este profeta sabe o que passou. Lamentações 3, 1-3. Trevas, golpes incessantes da vara de Deus. Lamentações 3, 1-3. Esse profeta sabe o que é dor e o que é ser consumido. Versículos 4, 5 e 6. Lamentações 3, 4, 5 e 6. Envelhecimento dos ossos, amargura, dor, morte. Esse profeta sabe o que é ser consumido. Versículos 7-9, capítulo 3. Confinamento, orar e não ter resposta. Quem aqui já orou e não viu a resposta de Deus? Quem aqui já orou e não viu? Levanta a mão. Quem orou e não viu? Muita gente já orou e não viu. É como se tivesse impedido as suas orações. Lembra do apóstolo Pedro? Trata sua mulher como vaso mais frágil, cuida dela, para que não sejam impedidas o quê? As suas orações.
Tem oração que não passa do teto. Tem oração que não passa do teto. Crente orando, está orando essa semana para descobrir os 6 números da loto para ganhar no dia 31. Não vai passar do teto. Você acha que Deus vai te dar uma resposta dessa? Não poder servir a Deus e o quê? Você está rindo, né? Tem gente orando aí, ó. Descobri. Gente, há orações que nós fazemos que não devíamos fazer. A Bíblia diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Pediu bem? Pediu o quê? Pediu mal. E tem um motivo. Qual é o motivo? Para o seu próprio deleite. Deus responde ou não responde? Ele diz: pedis e não recebeis. Nesse caso, o não de Deus é uma bênção. Sim ou não? Porque isso aí ia dar ruim para você. Deus não atendeu o seu pedido porque o pedido é ruim. E você ia receber algo que não ia produzir nada bom para Deus. Então pediu e não recebeu, porque pediu mal. Esse sentimento que o salmista tem, de quem está orando, pedindo, mas não encontra resposta. Pega sua Bíblia, vamos lá. Eu queria que você saísse daqui lendo sua Bíblia hoje. Lamentações 3:1. Vamos dar uma olhada nas trevas e no nível de dor que esse homem está sentindo, para eu poder ir para o ponto 2. Eu não quero ir para o ponto 2 antes que você entenda o que significa ser consumido e a dor. Sim, a dor de um sofrimento. Veja que um crente, sim, um crente pode passar por isso. Se você entrou numa igreja e disseram que você tem que parar de sofrer, esqueça. Às vezes nós vamos sofrer, vamos passar momentos difíceis, exatamente para que saibamos a diferença entre certo e errado, entre a bondade de Deus e a vara, a justiça e a disciplina, o amor que corrige, para nós compreendermos como devemos caminhar com o Senhor. Lamentações 3, acompanhe. Olha a dor e como está sendo consumido este servo de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Irmão, eu peço a Deus, Senhor, que eu não veja tamanha dor. 2, ele me levou e me fez andar, aonde, irmãos? Nas trevas, não na luz. Certamente ele voltou sua mão contra mim sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Irmãos, osteoporose precoce é difícil, hein? Imagina ser novinho com o osso velho. Foi no médico, o médico falou: está virando pó. Aí tem que tomar cálcio, né? Aí está aqui, ó. Tudo diagnóstico. Quanto um sofrimento pode produzir na vida de um ser humano. 6, ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Fulano liga assim: pastor, meu filho está no quarto, não quer sair. Minha filha está no quarto, não quer sair. Marido está no quarto, não quer sair. Esposa está no quarto, não quer sair. Como é que você chama essa doença hoje? Depressão. Está aqui, ó. Às vezes a gente entra. Irmãos, atenção. A depressão tem causas físicas, tem causas químicas. Há mover espiritual que precisa ser estudado. Eu estou trabalhando a depressão como uma doença quimicamente existente e tratável. Mas o que eu estou dizendo aqui, preste atenção, é que muitas vezes, muito do nosso sofrimento tem a ver com que a gente realmente não se repara e não se conserta como pessoa, nem conosco mesmo e nem com Deus. A causa disso aqui chama-se pecado. A causa disso aqui chama-se disciplina de Deus. E ele está assim, porque todo mundo decidiu brincar com o Senhor e quebrar uma aliança. E todo mundo foi jogado nessa dura disciplina do Senhor, para se lembrar que com Deus não se brinca. Amém, irmãos? É disso que se trata. Às vezes você toma uma atitude e diz assim: é prazeroso no primeiro momento, né? É gostoso no primeiro momento. Eu digo: cuidado. Às vezes o menino solteiro dorme com a menina, eles são solteiros, entra em fornicação e estão lá dormindo, sexo e fora do casamento. Daqui a pouco a menina engravida, aí fica aquela criança ali, vai casar porque fez sexo, não sei o que, casa não casa, mas não ama. Aí no final você também não casa, se separa, fica outro, casa com outro, fica uma criança que o pai nem sei aonde mora. Aí no final vai viver uma vida com aquela criança e diz assim: ah, Senhor, e agora? Porque todas as ações espirituais que você comete, com juízo, sem juízo, pensando ou não pensando. Ah, eu fiz porque não pensei, devia ter pensado. Tudo que a gente faz tem o que, irmãos? Consequência. Marido casado olhou para a vizinha, foi lá e dormiu com a vizinha, voltou para casa, adulterou, está vendo a vida decolar, né? Degringolar, vai abismo abaixo, casamento está indo abaixo,
pecado não confessado, quebrou aliança com a mulher, tem um relacionamento com outra pessoa, é adúltero. Aí depois que vem tudo à tona, aquilo tudo estoura, eu pergunto, tem ou não tem consequência? Quando eu olho para um texto como esse, eu estou entendendo que este profeta começa a refletir e perceber que a reflexão vai levá-lo a um bom lugar. Consultar a Deus e descobrir muito do sofrimento que carrega e da luta que enfrenta vai levá-lo a um bom lugar. E ele consegue perceber que Deus não é um Deus injusto, que Deus não deixou de ser santo e que obviamente eles passarão por todo o processo até que por Deus sejam restaurados. Dá uma olhada no verso 10. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto ao quê? A atacar, emboscada. 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Irmãos, despedaçado. Depois o quê? Me abandonou. 12. Entesou o seu arco, esticou a corda, né? Esticou a corda do arco, entesou o seu arco e me pôs como alvo das suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o quê? Meu coração. Foi feito motivo de riso por todo o meu povo. E a sua canção de deboche o dia inteiro virou piada. Hoje seria, fizeram um meme de mim, pastor. Você virou meme. Porque você é crente, deveria ter honrado o Senhor, mas se deixou levar e se enveredar. Eu não vou continuar porque é muita coisa, o texto é muito rico, eu sugiro que seja essa a sua tarde de domingo. Passa nesse texto e olha, quando você se esquecer que tudo que você faz tem um preço, e que pecados precisam ser tratados, e que você precisa honrar sua aliança, seu concerto com o Senhor, você se lembre que muitas vezes vai ter momento em que você vai ver a dor e o sofrimento te consumir. Ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Se Deus não for misericordioso, nós seremos consumidos, sim, e veremos o tamanho da nossa dor. Segundo ponto, e vamos terminar, porque o relógio aí não é mais favorável a nós, ele é contra nós. Qual é o segundo ponto? Se o primeiro ponto fala sobre ser consumido aflição e dor, e que precisamos sempre analisar por que sofremos e passamos o que estamos passando, e devemos pedir a Deus o propósito disso na nossa vida, a segunda verdade nos diz como lidar com a nossa dor e como enfrentá-la. Misericórdia que se renova. Lamentações 3:19. Lamentações 3:19 até o 24. Mas eu quero ler o 22 com os irmãos. Quero ler o 22, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Há um motivo. Porque suas misericórdias não têm o quê? 22. Lamentações 3:22. Porque suas misericórdias não têm fim. Veja o 23. Renovam-se cada manhã. Agora a última frase. 23. Coloca o 23. Grande é a tua fidelidade. Eu não sei para onde você tem olhado quando as coisas ficam difíceis. E eu não sei para onde você tem olhado quando as coisas estão ruins. Você pode olhar para você e sentir pena, autocomiseração. Pena do seu sofrimento, da sua dor. Chorar e dizer assim, eu sou um pobre coitado. Ou você pode olhar para a fidelidade de Deus. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, quando você passar pela prova, quando passar pela luta, ou sofrer, mesmo que seja sofrer uma disciplina de Deus, sabe o que você vai dizer e o que você devia cantar? Cante assim, grande é a tua fidelidade. Vamos cantar juntos? Grande é... É aqui que você começa a se levantar. Não há nada errado aqui. Eu estou sendo consumido, eu estou me consumindo, eu estou sentindo, está doendo. Você viu aí 18 versículos de dor e aflição. Mas ele consegue no meio da sua dor descobrir que ele passa por isso porque Deus é fiel. Deus é fiel porque se ele disse que ia corrigir, ele corrige. Deus é fiel porque se ele disse que é pecado, é pecado. Deus é fiel porque ele disse que no dia em que dela comeres certamente morrerás e você morreu. Significa que grande é a sua fidelidade. E isso é bom. E se você não vir nada de bom no seu sofrimento, a coisa boa que você vai ver é, grande é a sua fidelidade. Para onde eu devo olhar no meio do meu sofrimento? Primeiro para Deus e para a sua fidelidade, porque ela faz com que eu enxergue os meus pecados. Eu devo olhar para um Deus grande que pode me trazer esperança. Eu devo trazer à memória quem Deus é
e como eu me relaciono de verdade com o Senhor. Primeira coisa, para onde eu posso encontrar renovo para a minha dor e para meu sofrimento? Onde eu posso renovar a minha fé e continuar caminhando apesar do sofrimento? Primeiro, olhe para a bondade do Senhor. Veja o verso 25 e 27. Lamentações 3, vamos na tela? Lamentações 3, 25 a 27. Veja para onde olhar. Autocomiseração, ficar olhando o tempo todo para si mesmo, olhar somente para o seu pecado e reconhecê-lo como pecado. A primeira coisa, fidelidade. E ela vai me levar para um lugar. Ela vai me apontar a um lugar. Ela vai me dizer que o Senhor é bom. Vamos ler junto o verso 25? O Senhor é bom. Quem acredita que o Senhor é bom, vai ler com vontade agora. Vamos ler forte. Com vontade. É para declarar a toda essa coisa ruim, a toda essa dor que eu passo, a toda a comiseração que enfrento, a esse problema que me consome, que eu entendo hoje que eu estou assim, mas que a fidelidade de Deus está sobre mim, e eu vou vencer, porque Deus é bom. Vamos juntos? O Senhor é bom para os que esperam nele. É o primeiro passo para sair desse sentimento derrotista e ruim. Você pecou, é verdade, passou por uma dor, é verdade, está sendo disciplinado, é verdade, a vara de Deus está lá, mas há algo bom nisso. Deus não está agindo com maldade, Deus não está agindo com ódio, Deus está agindo com fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Veja o verso 26, acompanhe. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso o quê? Pare de murmurar, pare de reclamar. Comece a compreender que o Senhor já se levantou para lutar por você. 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Primeiro lugar para onde devemos olhar. Quem é que se lembra? Para a bondade. Olhe para a bondade do Senhor. Segundo lugar, para onde devemos olhar? Para a compaixão do Senhor. Veja o verso 31. Vamos lá, irmãos? Lamentações 3:31. Olhe para a compaixão e veja como Deus é compassivo. Lamentações 3:31 diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre. Diga-se, glória a Deus. É isso. Vai durar a noite toda, não vai? O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então veja o verso 31. Quem crê nessa palavra, diga amém. O Senhor não rejeitará para sempre. 32. Tem um motivo. Ainda que entristeça alguém, terá o quê? Terá compaixão, segundo o quê? A grandeza das tuas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não fosse Deus parar o processo, não fosse Deus diminuir a vara, não fosse Deus segurar a disciplina, a gente estaria morto. Mas se eu sobrevivo e me levanto, é porque grande é a sua misericórdia. Aprenda a olhar para a compaixão do Senhor. Ore e agradeça. Primeiro lugar, para onde eu vou olhar? Para o quê? Bondade. Ore para a bondade. Segundo lugar, olhe para a compaixão, né? Olha como o nosso poeta, o nosso autor, Jeremias, está crescendo na sua comunhão e reencontrando com o Senhor aquilo que deve ocupar a sua mente. Eu vou trazer à memória, diz ele, aquilo que me pode trazer o quê? Esperança. Qual é a outra coisa que está na memória? Olhou para a bondade, olhou para a compaixão. Ele ficou nisso? Não. O projeto dele de retomar e se sentir renovado e continuar firme na sua fé, olha para uma terceira dimensão. Verso 37. A soberania do Senhor. Vá para o verso 37. Lamentações 3:37. Vamos ler juntos? Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor... Alguém pode fazer e dizer alguma coisa e consegue realizar alguma coisa que Deus não tem ordenado? Não. Lembra de Jó? Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser o quê? Impedido. O que significa El Shaddai? O que significa El Shaddai? Todo-poderoso. O Deus todo-poderoso e onipotente é quem manda. O Deus todo-poderoso e onipotente é quem coordena. E quando eu passo uma dor, um sofrimento, e me sinto consumido, e digo isso, eu estou sendo consumido por essa dor e por esse sofrimento. Eu olho para o meu pecado, eu reconheço o meu pecado, eu confesso o meu pecado, eu entendo que Deus me fez ver o meu pecado, porque Ele é fiel. Mas agora, o momento em que eu vejo a fidelidade de Deus, para onde eu olho? Para a bondade de Deus, para a
compaixão de Deus. E para o que, irmãos? O último lugar, para a soberania. Fale comigo, soberania. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és o quê? Absoluto. Quando eu entendo isso, eu agradeço a Deus, porque é o Senhor e não o acaso que governa a minha vida. 38, Lamentações 3:38. Por acaso não é da boca do Altíssimo que procede tanto mal quanto bem? Não é o Senhor que governa tanto com cajado quanto com vara? Sim ou não? Então o Senhor é soberano. Quando nós nos relacionamos com Deus que é soberano, sim, nós nos sentimos renovados a cada manhã. Vamos aplicar isso ao nosso coração? Ele é soberano, irmãos. Deus é soberano. Sua palavra prevalece e todas as coisas servem para cumprir sua vontade. Quando Ele nos corrige, nos castiga, ficar questionando, ficar chorando, murmurando, sem orar e olhar para a fidelidade de Deus, não faz sentido nenhum. Porque Deus é fiel, Deus é compassivo, Deus é soberano, Deus é bondoso. Amém? Terceiro e último lugar, o chamado à renovação. E aqui termino. Quando ele olha para a sua miséria e para o seu sofrimento e diz, a causa de ser consumido, dor, sofrimento e pecado. Essa é a causa de ser consumido. Ele vê o seu pecado como consequência de tudo que fez, e a dor e a sua miséria estão ali. Ele olha e diz, Senhor, mas eu vou viver assim? Não, será renovado. Encontra renovo aonde? Olhando para a soberania de Deus, para a bondade de Deus, para a compaixão de Deus, agradecendo sua fidelidade. Lembra do hino? Grande é a sua fidelidade. Qual é o chamado aqui? O chamado nesta manhã é renovação. No dia 31 de dezembro, nós estaremos aqui, de 10 à meia-noite. Eu imagino quando aquela meia-noite entrar e você aqui se ajoelhar. O que você vai estar buscando? O que você está querendo? O que você está pedindo? Eu tenho pedido a Deus renovo. Eu tenho pedido a Deus renovação. Como águias voarão, correrão, caminharão e não se cansarão. Eu fico pensando que nós podemos nos renovar. Como? Há um convite aqui. Vamos ao verso 40 e aqui termina o sermão. Lamentações 3:40. Lamentações 3:40. Vamos todos juntos? Examinemos bem. Quem concorda com essa proposta para que Deus renove a sua vida? Sua condição espiritual para o novo ano, diga assim, eu creio. Levanta a mão assim, eu creio. É isso aí. Ó. Examinemos bem os nossos caminhos. E voltemos para onde? Jeremias, irmãos, em suas lamentações percebe que é o seu pecado que o levou para longe de Deus. E ele está longe mesmo, né? O templo estava destruído. Jerusalém, irmãos, ficava a quilômetros de onde eles estão. Quilômetros. Nós estamos falando de um outro país. Ele foi para longe mesmo, de tudo aquilo que ele viveu com o Senhor. Mas quando ele encontra e descobre que seu pecado o afasta de Deus, ele sabe também que as misericórdias do Senhor podem trazê-lo de volta. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como é que você faz? Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Qual é a proposta que ele faz? Ele continua, verso 41, acompanhe. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus e vamos dizer duas coisas. Primeiro, nós pecamos e fomos o quê? E tu não nos perdoaste. O que ele está dizendo? Que é olhar para a fidelidade e usar a fidelidade de Deus como régua, ele percebeu que a vida que ele estava levando não está na régua de Deus. Que os atos que ele está praticando não está na régua de Deus. E Deus não perdoou não. Deus desceu a vara. Deus corrigiu. Porque ele precisava saber a diferença entre certo ou errado, entre dia e noite, entre pecado e santificação. Quem crê, diga amém. Sim. Quando você olhar para você mesmo, não achar nada de bom. E se a régua for você, você se levanta para continuar pecando. Você entendeu o que eu disse? E se você fizer a sua própria régua, você vai usar um verbo da modernidade. E aí, meu filho, o que você está fazendo? Eu estou fazendo e não tem nada a ver. Já ouviu falar isso? É assim? Eu estou fazendo e não tem nada a ver. E tem um detalhe.
eu sou o dono de mim mesmo. As meninas ainda falam assim, meu corpo, minhas regras. É assim? Perdão se eu estou ofendendo alguém, mas é a verdade. É o que eu vejo. Meu corpo, minhas regras. E tem um negócio assim também. Você fica com a sua verdade e eu fico com a minha. Relativismo. Não serve não. No absoluto de Deus, a tua palavra é a verdade. Na tua escritura, pecado chama o quê? Pecado. Certo é certo, errado é errado. Luz é luz, dia é dia, trevas é trevas. Ele olhou para a fidelidade de Deus e disse, nós pecamos. Como é que você vai mudar? Com as suas manias, com as suas vontades? Não, Senhor. Não como eu quero, mas como tu queres. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Vamos lembrar. Já estou crucificado com Cristo. E vivo o quê? E vivo o quê? Mas Cristo, para que Cristo viva em mim, quem tem que morrer? Eu. O ego. Egolatria. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você hoje deseja receber esse ano novo, e o projeto do ano novo para você é renovo, todo dia de manhã, em nome de Jesus, celebre a fidelidade de Deus. Agradeça as misericórdias do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, olhe para o Senhor. Como vai voltar para o Senhor? Porque está olhando para o Senhor, está olhando para a direção dEle. O pecado não confessado, irmãos, não recebe perdão. Se você não reconhece uma ação como pecaminosa, como dela se arrependerá, entenderam? Se não reconhece uma ação como pecaminosa, como dela se arrependerá? Como saberá se a ação é pecaminosa? Somente se a Escritura os seus olhos iluminar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa o Senhor iluminar seus olhos. Deixa a lâmpada de Deus guiar o seu caminho. Faça da palavra do Senhor a régua de medir, a sua régua de conduta e fé. Neste momento você verá o quanto este autoexame, sim, esse exame o ajudará. Avalie suas ações, avalie suas omissões, não somente o que fez, mas aquilo que deixou de fazer. Avalie as consequências, peça perdão a Deus. Lamentações 3:40, volte-se para o Senhor. Porque quando você voltar para o Senhor, Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quem passando nesta manhã, quem está passando nesta manhã por este vale difícil, em que você sabe que tem vivido alguma coisa do tipo ser consumido, se você se sente muitas vezes sem força e sente que em algum momento da sua vida tem vivido esse sentimento de estar sendo consumido por uma dor, por um vazio, por uma angústia, por alguma coisa que hoje você sabe precisa começar a deixar. E quem precisa hoje, ore comigo agora e diga assim, eu preciso ser renovado. Eu preciso ver essa misericórdia na minha vida, misericórdia que se renova a cada manhã. Você vai dizer assim, grande é a tua fidelidade. Quem vai cantar comigo o cântico da fidelidade, quem vai orar por renovo nessa manhã, no seu lugar, onde está, no lugar onde está, fique de pé. Nós vamos orar para que a fidelidade de Deus seja erguida agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Ele faça você enxergar suas ações, que Ele faça você enxergar suas omissões, que Ele permita você hoje se avaliar e se reencontrar-se com o Senhor no lugar de sua bondade, no lugar de sua compaixão, no lugar de sua soberania, no lugar de sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor? Senhor, agradeço pela mensagem.